Bom dia para quem é de bom dia, boa tarde para quem é de boa tarde, e assim vamos à luta. Como já é de costume, né, uma vez por semana ou duas, não sei, dependendo da situação, eu vou fazer um vídeo fora, né, assim, de temas em aberto, aqueles temas que são atemporais, ou seja, que a gente pode aprender, ouvir em qualquer tempo. Tanto faz eu publicar esse vídeo hoje, como daqui uma semana, 2 semanas, ele tem o mesmo valor. Mas são de muita utilidade, porque é uma preocupação minha, sempre foi, né? Porque a gente toma conhecimento das situações econômicas, da crise, né, que o país vive. É uma crise muito grave, porque nós perdemos, vamos dizer assim, o bonde, perdemos o caminho. O Brasil está numa situação muito difícil. E eu aprendi uma vez, o professor de economia da faculdade que eu estudava em Brasília, ele contou uma história que a Branca de Neve estava indo numa estrada, né? Ela e os seus 7 anões, né? Que não sei que um que chama-se que é Dunga, né? Acho que era o mais assim, mal-humorado dos anões da princesa. E quando ela chegou num determinado momento, tinha duas entradas, uma para a direita e outra para a esquerda, ou seja, uma bifurcação, né? Aí ela perguntou para um dos anões, dizendo assim: que caminho eu devo seguir? Aí o anão respondeu: se a senhora não sabe para onde vai, qualquer caminho serve. Essa aula que o professor, que infelizmente eu esqueci o nome dele, porque já faz mais de 20 anos, mas a história ficou guardada, né? Acho que é muito presente para o Brasil atualmente. O Brasil perdeu o rumo. O Brasil não sabe que estrada seguir. Nós estamos numa confusão muito grande e o Brasil não tem mais. Eu dizer assim, antigamente o Brasil era o país do futuro. Só que esse futuro nunca chegava. E agora o Brasil não tem mais futuro. Aprendemos nas escolas, quando eu fui à escola, que o Brasil era o maior potencial de minério, maior produtor de minério, maior produtor de água, as matas mais verdes do mundo. Só que isso nós estamos perdendo, né? E a minha preocupação é com relação à indústria, porque é a indústria que gera emprego nos grandes centros urbanos como São Paulo, Rio de Janeiro, Manaus, Recife. Sem a indústria, não vamos sair desse atoleiro, dessa situação difícil que nós estamos vivendo. Eu estou lendo aqui, que foi esse artigo que me despertou para falar sobre esse assunto. É de um artigo publicado no dia 4 de maio, no jornal Estado de São Paulo, pelo ex-governador, né, Paulo Rustang. Ele foi governador do Espírito Santo e hoje ele se encontra na iniciativa privada, mas escreveu um belo artigo no Estadão que eu li e me chamou a atenção. Aqui na parte do artigo ele diz assim: em meados de 1980, a nossa participação da indústria era de 35% do PIB, ou seja, o que é o PIB? São todas as riquezas produzidas no país, Produto Interno Bruto. É tudo aquilo que se produz, as receitas todas as receitas, todos os salários, todos os lucros, enfim, tudo que houve receita entra na composição do PIB. Produto Interno Bruto é tudo aquilo que é produzido de forma bruta. Nós não se descontamos, ainda não descontamos os custos, não descontamos os impostos, né? Que seria o Produto Interno Líquido, que é outra história. Hoje nós chegamos a 11%. Então imagine qual foi a queda. Uma queda brutal, né? De 1980 para 2021, que não faz 40 anos mais ou menos, né? Nós perdemos muita coisa. E isso a gente enxerga a olhos nus, não precisa de pesquisa, né?
Eu me lembro que quando eu cheguei, morei no Rio de Janeiro durante muitos anos, quando a gente entrava na Avenida Brasil, que é a entrada e saída do Rio de Janeiro, era de um lado e de outro grandes fábricas, grandes indústrias de sabão, indústria de sabão, sabão português, antigo sabão português. Essas indústrias foram fechando, foram fechando, foram fechando. A Avenida Brasil hoje é uma grande favela, não tem mais indústria. O Rio de Janeiro perdeu o seu apogeu muito tempo porque a violência, né, das favelas foi afugentando as indústrias, foram afugentando das indústrias. E não há um incentivo do governo federal para que as empresas continuem investindo no Brasil. Eu não vou fazer uma crítica, nem sou favorável, nem contrário ao capital estrangeiro. Mas é fundamental que venha capital estrangeiro investir a longo prazo. Venha fazer uma indústria, a Ford que está saindo. Quer dizer, as empresas estão saindo do Brasil, as empresas industriais estão saindo do Brasil. É lamentável que uma indústria pesada, né? A gente precisa de indústria pesada. Nós não temos indústria de locomotivas para trens, nós não temos indústrias para ônibus, nós não temos indústrias... Temos caminhões, montagem de algumas coisas, né? Então a gente precisa muito de saber a indústria. O governo precisa de criar um Ministério da Indústria, como tinha antigamente. Tinha um Ministério do Planejamento. O que está ocorrendo, gente? É que os governos, de Fernando Henrique para cá, todo mundo, eu não vou nem culpar tanto Fernando Henrique. Ah, Antônio, que você é do PSDB. Sim, mas o governo Fernando Henrique, ele pegou uma crise muito grande, que foi a hiperinflação que nós estamos vivendo, do governo que os militares deixaram, né, uma super... as razões, as bases para a superinflação, e o governo Sarney durante 6 anos não conseguiu controlar, depois vem Fernando Collor, não consegue controlar, e vem o governo Fernando Henrique, ainda no governo Itamar Franco, depois que o Collor sofreu o processo de impeachment, vem o governo Itamar Franco e faz o plano cruzado e reinsere novamente o Brasil no cenário internacional. A moeda criou uma nova moeda, né? O Cruzeiro passou para ser real, né? E de Fernando Henrique para cá nunca mais se desenvolveu a indústria. Só estamos perdendo a indústria, perdendo a indústria. O Brasil hoje, você vê, em artigos aqui, o Brasil exporta muito, mas a exportação do Brasil não é uma exportação de tecnologia. O Brasil exporta minério de ferro, exporta milho, exporta sorgo, exporta feijão, exporta café, exporta soja. O produto bruto, né? O produto, nossa produção, nosso agronegócio, tá? O agronegócio é muito bom, mas ele só manda o produto bruto, ele manda a soja, manda o milho, manda o algodão, mas não industrializa nada. Isso não gera emprego aonde? Em grandes cidades como Rio, como São Paulo, como Recife, né? Então a minha preocupação é essa. A gente precisa de novamente reinserir o Brasil no eixo internacional para que ele possa criar uma indústria de base, de construção civil, de grandes máquinas, de tecnologia, de desenvolver tecnologia que nós não estamos desenvolvendo. Isso acarreta o quê? Primeira consequência, falta de educação. Não adianta também eu aqui dizer, Antônio, eu quero que faça indústria, que o governo faça indústria. Não, ele não pode só desenvolver a indústria. Ele tem que desenvolver o processo industrial, o parque industrial, mas desenvolver a educação. Porque não adianta, se o Brasil entrar num processo de crescimento, o Brasil não cresce há anos. O ano passado caímos 4%. E esse ano, 2021, talvez a gente cresça 2%, quer dizer, nós vamos ficar com um déficit de 2%. 2022 estão prevendo 3%, quer dizer, não é nada. Mas se o Brasil crescer demais, o jovem que não está na escola não usufruirá da receita, da bonança, vamos dizer assim, da abundância de produção do Brasil. Então é fundamental que o Brasil invista na indústria, na infraestrutura, mas também crie alicerce numa boa educação. Porque sem educação, esse jovem não vai absorver o mercado. Vocês estão entendendo como... Ora, se hoje o Brasil está numa situação que esqueceram os governos de Fernando Henrique até hoje,
esqueceram de investir em infraestrutura. O Brasil hoje não pode crescer. Se o Brasil crescer demais, vai ter o colapso no sistema elétrico, vai chamar dos blackouts, porque não vai ter energia para suportar o crescimento da indústria, né? Não tem estradas de ferro, não tem asfalto. O grande erro do Brasil foi desenvolver a rodovia. Ele esqueceu de desenvolver o trilho, o trem, a ferroviária. Você vê os metrôs de Rio e São Paulo, que só transporta pessoas ali pouco, não atinge. O de São Paulo é mais desenvolvido. Mas o metrô do Rio de Janeiro carrega, sei lá, 6 milhões de pessoas por dia, não sei. Mas é só ali no centro, vai de Ipanema até a linha 1. É uma linha reta, linha 1 e linha 2, praticamente uma linha só de metrô. Não tem, né? Faz uma baldeação na estação do Estácio e acabou. De São Paulo não fala nada. O sistema de trem no Rio de Janeiro é para carregar passageiro, de Caxias, né, de Nova Iguaçu, para trabalhar no Rio de Janeiro. Não tem um transporte de carga. Você vê a Transnordestina, que é um projeto de 1877, 1800 mais ou menos do século XIX, que até hoje não desenvolveu. Criamos a Ferrovia Norte-Sul, que começou em 89. Foi um dos projetos mais criticados pelo PT, que era a oposição na época. Ferrovia Norte-Sul começa em Goiás, vai até o Maranhão, que faz a ligação com o Nordeste, né? O governo Lula depois foi o que mais investiu na Ferrovia Norte-Sul, mas não construiu nem, não sei, poucos quilômetros de trilho. Quer dizer, de 1989 até hoje, uma ferrovia que não está concluída. A Transnordestina eu nem sei como está. Então, que o erro do Brasil foi não desenvolver ferrovia. Se ele tivesse desenvolvido ferrovia, ele hoje seria um país desenvolvido. O que é um país desenvolvido? Um país que tem indústria, um país que tem tecnologia. O Brasil sempre se preocupou em exportar matéria-prima. Ah, Antônio, você está sendo exagerado. Nós temos muitas indústrias. Nós temos grandes indústrias. Nós temos a Embraer, que desenvolve avião. Nós temos muitos laboratórios que desenvolvem medicamentos. Mas toda a matéria-prima vem de fora. Você vê agora o caso da vacina. Nós estamos morrendo 3 mil pessoas por dia porque o Brasil não tem uma fábrica que faça o IFA, o chamado, é um líquido que qualquer indústria podia fazer, mas não fizeram. Não, vacina é barato, quando a gente precisar compra. Olha aí, numa pandemia ninguém tem para vender e o povo aqui morrendo. Porque agora, se nós tivéssemos, o Instituto Butantan está construindo uma fábrica, em dezembro ou janeiro do ano que vem é que talvez essa fábrica vá produzir o tal do IFA. E quantas pessoas não vão morrer até lá? O que é que nós vamos dizer para essas 410, 415 mil pessoas que já morreram, que foi por falta de investimento de governos anteriores e do atual também, desse tipo de coisa? Isso é planejamento. Os militares, eu sou um crítico do regime militar, como já ficou demonstrado aqui, mas eles fizeram o país estruturante, eles estruturaram o Brasil. O que nós temos hoje foi feito na década de 70. Sistema elétrico, sistema de rodovia. O governo de Fernando Henrique, de Sarney para cá, não fizeram grande obra. O atual presidente Jair Bolsonaro pega uma obra começada por os governos anteriores, põe 22 quilômetros de rodovia e diz que fez uma grande obra. Gente, 22 quilômetros de rodovia no estado da Bahia não serve para nada. É só a gente ver aqui a BR-104, há quantos anos que eles estão fazendo vamos dizer assim, essa segunda, né, abrindo mais uma pista, né, 2 pistas, né, duplicar a BR-104, de Toritama até, sei lá, não sei se vai até Pão de Açúcar, ou se vai até a divisa do estado da Paraíba. Eu estou aqui há 5 anos, e há 5 anos que a obra não termina. A PS-160, que liga Santa Cruz aqui, acho que vai até Jataúba. Há quantos anos que essa rodovia ainda não está concluída? Agora, vou insistir. Para a gente crescer na indústria, a gente precisa de tecnologia. E tecnologia só se faz com estudo. Tem um artigo também aqui do professor Afonso César Pastore, que foi ex-presidente do Banco Central, um economista respeitado no mundo inteiro. E ele diz aqui, né, que o Fórum Econômico Mundial, que acontece em Davos, na Suíça, todo ano, ele se reúne, os grandes países,
Os países mais ricos do mundo, os maiores empresários do mundo, se reúnem uma semana ou duas para discutir os problemas do mundo e soluções, né? Então, segundo o relatório, os dados informados por o ex-ministro Afonso Celso Pastore, que eu respeito muito, ele diz o seguinte: o mundo precisa requalificar 1 bilhão de trabalhadores. Isso é assustador. Reclassificar significa dizer o seguinte, que 1 bilhão de pessoas não estão aptos ao desenvolvimento tecnológico. Isso é falta de estudo, falta de educação. Então, o que é que eu apelo, né, às autoridades? O que é que a gente tinha que fazer? Montar uma frente ampla de prefeitos, governadores, presidente da República. Vamos fazer um plano de educação que seja a longo prazo, que não acabe no próximo governo. Porque o que é que acontece? Não se investe em educação nesse país. Dá ao pobre o mínimo do mínimo do mínimo. Mas é curioso, mas nós não enxergamos isso. O filho do prefeito, o filho do deputado, o filho do presidente não estuda em escola pública, porque ele é ruim. O filho do prefeito de Taquaritinga do Norte, não sei, nem sei, eu estou usando o exemplo de Taquaritinga do Norte, que é a minha cidade. Eu peço desculpa, prefeito, não sei se o senhor tem filhos. Confesso que eu não sei. Estuda no melhor colégio de Caruaru. Por que ele não põe no CAIC, que é municipal? Porque a escola do CAIC não tem uma boa educação. Não é culpa do professor. Não me venha dizer que é o professor, não. É a culpa da administração pública brasileira. Não é só a educação em Taquaritinga do Norte que é ruim, não. É a educação no Brasil, que é péssima. Ninguém investe em educação. E um país que não investe em educação é um país fracassado. O Brasil, como eu falei no início, já foi o país dos sonhos. Não temos mais sonhos, porque não temos educação. Os 14 milhões de pessoas que hoje que o IBGE calcula todo mês, o tal do desemprego, são pessoas desempregadas que não retornarão ao mercado, mesmo que haja vaga, mesmo que haja necessidade de mão de obra, porque essas pessoas, infelizmente, não estão qualificadas, inclusive eu. Porque hoje o brasileiro precisa, isso não é sonho, não é devaneio, é uma realidade. O brasileiro hoje, para ser aceito no mercado, ele precisa de falar 3 idiomas pelo menos. O português, obviamente, que é a língua que se fala no Brasil, um inglês, que é a linguagem universal, e pelo menos um francês, ou um alemão, enfim. Nós não falamos nem a nossa língua. Nossas crianças não sabem fazer um ditado, nossas crianças não sabem fazer uma redação. Isso não é culpa das crianças, não, é culpa do Estado, é culpa do município, é culpa da União, que não se preocupa. O Ministério da Educação, o que está fazendo nesse governo? Botaram um pastor lá da igreja, até de uma faculdade que eu estudei, eu respeito muito, mas ele disse que o problema tem que bater nas crianças. O que o MEC, o Ministério da Educação, tem feito ultimamente nesse país monstro, esses 2 anos que as crianças estão fora de aula? Esse prejuízo monstruoso. Nós vamos levar uns de 11 a 15 anos para recuperar essa perda. E com a péssima escola que nós temos, infelizmente, nós não vamos recuperar. Muitas crianças foram perdidas. Muitas crianças, infelizmente, serão cidadãos que não têm capacidade cognitiva, não têm capacidade de aprender. Isso é falta de investimento do Estado, falta de investimento do município. Eu apelo e que a sociedade se una, porque a única solução que nós temos para ainda salvar gerações futuras é investir em educação. Um ex-prefeito aqui de Santa Cruz do Capibaribe falou uma coisa muito certa. Ele disse: um prefeito que não constrói escola vai construir presídios. E é verdade. Um município que não investe em educação, a violência vai aumentar. Você vê, hoje no Rio de Janeiro, mataram 25 pessoas.
num confronto de polícia com chamados bandidos, que às vezes nem são pessoas humildes, só porque são pobres e pretas e moram no morro, são taxados de ladrões. Porque o Estado esqueceu esse povo. Né, gente? Então a solução é essa. Me preocupa a decadência, vamos dizer assim, dos nossos bens, meios de produção, da indústria que gera emprego. A indústria que gera emprego, a indústria gera economia, a indústria gera tributos, a indústria gera tecnologia, a indústria gera informação, educação. No regime militar, que eu já tanto critiquei, mas tinha os cursos técnicos. Tinha os cursos do Senai e do Senac que eram baratíssimos. A gente fazia curso por correspondência, pagávamos R$15, sei lá, R$20, e tínhamos excelentes, vamos dizer assim, apostilas ou cartilhas, né, como no meu tempo, e que eu fiz muita coisa pelo Senac. Hoje em dia você vai no Senac e você não pode, porque o curso está caríssimo, né? Quer dizer, o governo deixou, é um investimento do governo, claro que o Senai e Senac são instituições privadas, mas vivem com o imposto, com a contribuição social das empresas. Quando elas contratam empregado, elas pagam um percentual sobre a folha de pagamento, um percentual mínimo, que é pouco, mas vai para o SESI, para o Senai, para o SESC, para que eles desenvolvam escolas técnicas, desenvolvam. Cadê esse Senai? Cadê esse Senac? Cadê? Ninguém atua. Porque virou. Essa é a realidade. Os governos esqueceram de investir em planejamento, investir em educação, porque eles entregam os cargos aos partidos políticos, como eu já falei no vídeo anterior. Partido político, o presidente de um partido não é membro da política. Ele está em São Paulo, no gabinete, na Avenida Faria Lima, lá na Avenida Maria Luxosa de São Paulo, seus escritórios de bancos. Mas ele ganha fortuna do fundo partidário. Tem muita coisa errada. Os órgãos públicos que tinham que desenvolver projetos para melhorar a condição de vida das pessoas, empresas de pesquisa como a Embrapa. Cadê o projeto de Embrapa? A Embrapa não é para ficar em Brasília, lá no escritório, não. A Embrapa era para estar pesquisando no Nordeste, plantas resistentes ao sol, plantas resistentes ao... Cadê o algodão do Nordeste? Que acabaram com o algodão do Nordeste? Cadê o governo que não vê uma política de governo para reintroduzir o algodão no Nordeste? Foi um besouro, o tal do bicudo, que acabou com o algodão. Era o ouro branco nosso. O Nordeste deixou essa indústria, perdeu essa indústria. Quantas indústrias do algodão, quantas riquezas o algodão não produziu nessa região? E cadê os governos? Ninguém se fala nisso. Ora, se deu o bicudo aqui, no algodão daqui, por que não deu no bicudo no Paraná, não deu bicudo no Rio Grande do Sul? Lá eles têm tecnologia. Cadê a tecnologia daqui que não veio? Não me venha com que um bicudo, que uma mosca de palma acabe com a produção. Isso é falta de investimento, isso é falta de pesquisa. E isso só se faz com a educação. Então, gente, é uma reflexão. Eu não sou economista, eu não sou o dono da verdade, mas essa reflexão, me assusta. Confesso que eu leio o jornal e fico assustado com esse tipo de coisa, porque eu sou uma pessoa pobre, nasci aqui no Nordeste, passei fome, fui para o Rio de Janeiro semi-analfabeto, quase analfabeto. Eu tenho que reconhecer que tia Silva, minha querida professora Silva Borges da Costa, lá nas Barrocas, me ensinou, me despertou essa curiosidade que eu tenho. Fui para o Rio de Janeiro, me alfabetizei, concluí meu primeiro grau, segundo grau, tinha 2 faculdades. Mas é uma questão que eu optei por isso, por iniciativa própria. Mas não precisa disso, porque o governo tem que incentivar as pessoas. Agora, que sonho tem uma criança que tem uma escola péssima, que ele vai para a escola com raiva? Uma criança que deixa para fazer o dever de casa, vamos dizer assim, né, a tarefa, 1 hora antes de ir para a escola, porque não tem interessado. Então precisa da sociedade se juntar e resolver esse gargalo, resolver esse sistema. Enquanto nós não resolvemos o problema da educação, nós não vamos sair do lugar que nos encontramos. Vamos piorar cada vez mais.
Porque sem emprego e sem educação, as pessoas perdem o rumo, porque eles não têm salário. É humilhante. Uma pessoa desempregada, uma pessoa sem valor, dá trabalho a uma pessoa. Eu sempre digo, o cidadão, para viver em paz, ele precisa de ter uma casa para chamar de sua e de ter trabalho. O homem desempregado, vivendo de seguro-desemprego, vivendo de auxílio, vivendo de doação, vivendo de cesta básica, é um homem humilhado. Tem uma música de Luiz Gonzaga que ele diz assim, quando a esmola ou vicia ou humilha o cidadão. E a gente está vivendo de esmola. Bolsa Família, auxílio, contra a Covid, isso é uma humilhação ao cidadão. Eu sei que o auxílio, nesse momento, o governo tinha que entrar pesado, com muito dinheiro, jogando dinheiro para que as pessoas tenham como investir, como se virar. Mas saber, olha, vamos parar, sei lá, quando a pandemia acabar, uns 6 meses depois, um ano, é que a gente vai parar com esse benefício para vocês. Porque você dá R$ 250 é uma piada. O que é que você faz com R$ 250? Não compra um botijão de gás. Se você desse pelo menos 600, em cada família às vezes tinha 1.800, né, reais, 1.600. As famílias foram ao mercado, compraram, foram às lojas de construção, compraram, reformaram suas casas, fizeram banheiro. Gente, isso não é... A vida não é só comida. A qualidade de vida envolve casa boa para você morar, banheiro decente, com uma pia decente, casa limpa, casa pintada. Não é barraco. Barraco não é moradia de ninguém. Então o governo precisava de olhar isso, e a gente só melhora essa estrutura, essa fome, essa miséria, essa violência com a educação. Tá, gente? Então é uma chamada que eu faço, porque se desenvolver, o país crescer, economicamente crescer, mas se não tiver uma educação que cresça junto, o jovem não absorve, ele não vai ter emprego, ele vai continuar humilhado, vai continuar na margem da sociedade. Porque a indústria cresce, robotiza-se e o homem analfabeto não tem direito a nada. A dignidade humana está sendo desrespeitada mais uma vez no Brasil. Muito obrigado a todos. Subscreva esse vídeo, passe para um amigo, para uma amiga, que vamos fazer esse canal crescer. Muito obrigado a vocês, até uma próxima oportunidade.